ele nunca trabalhou em outra área a não ser a publicidade. Atende a marcas renomadas por todo o mundo. Um de seus trabalhos mais conhecidos foi a criação da campanha Experimenta para a cerveja Nova Skin. O Café com Quê de hoje é com o publicitário da agência Borg Lowe, Fernando Nobre. Fernando, muito obrigado pela presença. Eu estou muito satisfeito de estar aqui, estou orgulhoso de estar aqui em Presidente Prudente, nessa semana aqui, estamos no Oeste. O professor Cirilo, meu grande amigo, me convidou e eu acho que é muito legal. É um trabalho muito bacana que é feito aqui, então é uma satisfação. Fernando, você lida com grandes marcas. Como que é criar para marcas tão renomadas assim? Trabalhar para grandes marcas tem uma vantagem, eu acho clara. Normalmente você está trabalhando com alguém que tem uma cultura de marketing, de branding, né? Quer dizer, são marcas que têm um investimento grande nesse assunto de comunicação, acreditam na comunicação como um valor, como algo que agrega valor realmente ao produto, né? E à vida dos consumidores. Então, acho que essa parte é a parte mais bacana que tem, porque você está lidando com gente que acredita naquilo também e bota dinheiro, esforço, energia. Muitas vezes a gente pega uma marca menor para trabalhar, que é interessante por um lado, porque você está desbravando alguma coisa, mas as restrições de orçamento para trabalhar são difíceis. Você tem que mudar a chavinha e ir para um outro lado, né? Claro que a responsabilidade quando você trabalha com grandes marcas também é maior, a cobrança, né, é grande, mas no geral você está mais exposto, você está na vitrine. Eu acho que o publicitário, você gosta de ver o criativo, principalmente, de ver o seu trabalho exposto para os outros verem, né? Curtirem, às vezes não gostarem também. Você tem que estar cada vez mais até no mundo digital que a gente está vivendo. O seu trabalho está muito exposto a todo tipo de opinião, e você tem que aprender a lidar com isso também e tirar proveito disso, né? Você começou a estagiar no 3º ano de faculdade, né? Já em agências publicitárias. Como que era a sua rotina na época de estágio? Era uma rotina dura durante o dia de trabalho na agência, de aprendendo coisas, né? Tá envolvido tentando aprender, conhecer as áreas, quer dizer, pegar um pouco daquele conhecimento teórico da faculdade que ainda não estava tão aterrissado, né? Começar a entender o que estava acontecendo. E faculdade à noite, isso do 3º e no 4º ano, né? Primeiro e segundo ano era uma vida boa ainda, né? Só na faculdade, de manhã. E foi uma fase, eu estava lembrando disso ontem, que essa fase que eu estava na faculdade, tal, 1990, 89, 90 até 92, né? Foi a fase que teve o Plano Collor. Então a gente estava entrando no mercado de trabalho. Quem estava começando naquela época era uma época muito dura para começar, porque a economia do país estava num momento bem peculiar, digamos assim, né? Onde tinha tido aquele confisco das poupanças, então tinha pouco dinheiro em circulação, tinha pouca coisa acontecendo em comunicação também, porque a indústria estava parada, então era um momento difícil de começar. Mas eu acho que daí você começa a aprender algumas coisas, às vezes é dentro do ambiente difícil ali que você começa a entender que você tem que ficar mais forte também, né? Você tem que perseverar mais, você tem que se dedicar mais para poder ultrapassar aquele momento ali. O seu pai, você me contou que ele foi engenheiro civil, é isso? Ele é engenheiro. Ele é engenheiro ainda. E você foi para publicidade, que é totalmente diferente. Como que você se interessou por essa área? Mas a minha mãe é jornalista. Entendi. Então eu acabei puxando talvez um pouco para esse lado dela, assim. A minha irmã é arquiteta e eu sou publicitário. Então os dois filhos acabaram indo meio que para a área. Cada um foi para um lado dos pais. Eu, inclusive, na época de pré-faculdade, eu estava bem na dúvida entre fazer jornalismo e publicidade. Eu fiquei com essa dúvida ali no ar até eu prestei vestibular de jornalismo na USP e de publicidade na ESPM. E eu não entrei em jornalismo na USP e entrei na ESPM em publicidade. Comecei a publicidade, falei, vou começar, porque eu gostava de escrever, gostava de ler. Então eram dois assuntos que de alguma maneira poderiam render alguma coisa depois em termos de carreira, né? E acabei começando publicidade assim e fui gostando e acho que foi a coisa certa. Você já criou campanhas fora do país, né? Quais são as diferenças entre a publicidade brasileira e as campanhas publicitárias internacionais? O Brasil é um país enorme também, continental, assim como os Estados Unidos, a Índia, a China, tem alguns países que eles são quase um continente, na verdade, né? E eles têm coisas muito próprias, né? Isso vale na publicidade também. Às vezes quando você cria, ou quando a gente vê trabalhos europeus,
trabalhos até daqui da América Latina, mesmo da Argentina, que tem um bom trabalho de comunicação e tal, eles são trabalhos mais globais, mais contemporâneos. Países como o Brasil, Estados Unidos, etc., eles têm uma coisa mais peculiar, meio própria, né? Assim, então são mercados também muito voltados para dentro, porque são mercados muito grandes. Você pode trabalhar mais com questões regionais, ou com o que está na moda, ou com gírias, né? Assim, você vai brincar com uma expressão que surgiu num determinado momento, você vai tentar usar isso numa campanha, né? Ritmos musicais. Quando você trabalha para fora, você, claro que você tem o teu público-alvo lá, quer dizer, você tem um briefing, você sabe o que a marca quer dizer, o que você precisa criar para responder àquele determinado público, e você estuda um pouco, você recebe inputs aí da agência para saber, o público, a mulher argentina, dona de casa, por exemplo, Knorr, que é um cliente que eu tenho na agência. Então a gente cria para Knorr na Argentina, para Knorr no México, eu sou responsável pela criação da América Latina inteira de Knorr. Então, quando a gente está falando de Brasil, comida é uma coisa muito própria, né? Então, cada região, às vezes, do país tem um jeito de cozinhar, tem uma relação com a comida, né? E a mulher que cozinha, ou quem cozinha na casa, tem uma determinada relação com esse assunto. São muitas culturas diferentes, né? Então, quando você vai criar para fora, você acaba buscando ideias menos verbais, mais visuais, vamos dizer assim. Você tenta encontrar alguns códigos, né, para se comunicar, porque você dificilmente vai conseguir fazer uma gíria, fazer alguma coisa, pegar um jargão, um bordão em espanhol, que não é a sua língua, né? Então tem algumas diferenças no jeito que é, mas é super interessante. É bom para dar uma refrescada também. Você fazer trabalhos para públicos diferentes, eu acho que tira você um pouco da zona de conforto. Fernando, conta um pouquinho pra gente como que é a rotina de um publicitário que trabalha com a criação. Enlouquecedora. A minha rotina, como é uma agência bastante grande, então na minha equipe, na agência, eu tenho 8 duplas de criação, 9 duplas na verdade, são 18 9 redatores, 9 diretores de arte, mais um grupo grande de assistentes de arte, ilustrador, editor de vídeo, tem o pessoal de digital, o planejamento da agência trabalha muito próximo, então é muita gente. E é você que lida com cada um deles. Eu lidero essa equipe, vamos dizer assim, e trabalho, normalmente, hoje em dia, o meu trabalho é menos um trabalho de sentar para criar uma campanha do começo ao fim. Esse é o trabalho do redator ou do diretor de arte. Vamos sentar e criar a campanha, fazer, né, botar ela no papel e transformar isso na campanha. Hoje em dia eu estou numa posição mais estratégica, vamos dizer assim, em que eu estou quando vai pegar o briefing, ajudar a construir o briefing com o cliente, com o planejamento e o atendimento da agência, sentar com a equipe, escolher a equipe que vai trabalhar, passar para a equipe o que eu estou esperando daquele trabalho, o que eu acho que aquele trabalho tem potencial, né, para que lado ele pode caminhar. Depois eles vão começar a criar, vão trazer ideias para mim, aí a gente vai começar a discutir, eu vou selecionar ideias, mexer em coisas às vezes reprovar tudo, não tem nada, porque também isso faz parte do processo. Quem não é do departamento de criação, às vezes tem dificuldade de entender isso, porque vem com uma ideia, tive uma ideia aqui. Aí eu falo, bom, os caras aqui tiveram 30 ideias e nenhuma prestou, entendeu? Então, agora essa sua tem que ser boa mesmo, porque senão, porque às vezes você fala, não, essa sua ideia não é boa, você está falando que não é boa porque eu sou do atendimento. Não é isso, é porque às vezes a gente tem que mesmo cavucar. Eu não acredito que sempre você precisa fazer um volume grande para tirar uma boa ideia, mas às vezes você precisa ir mais fundo para tentar achar algo novo, uma coisa diferente mesmo do que vem sendo feito. Isso depende muito de projeto a projeto. Então a minha rotina é de lidar com gente, é muito de lidar com gente o tempo inteiro. Então a rotina do criativo, simplesmente, do redator e do diretor de arte, é sentar eles dois ali, senta no computador, escreve, vê referência, conversam entre eles e tal. A rotina do diretor de criação ela já é um pouco diferente. Então você vai acompanhar a filmagem, participa de reunião, está com o cliente, ela tem um pouco executiva também, ela é uma rotina um pouco executiva, mas você não pode deixar de ser criativo. Você não pode deixar de continuar gostando de fazer aquilo, senão você vira só um executivo e aí você perde o seu diferencial dentro daquela função mesmo. De todas as campanhas que você fez, tem alguma que destacou mais para você por alguma razão? Tem.
A campanha da Nova Skin, essa que eu mencionei, você mencionou, foi uma campanha muito importante para mim, do ponto de vista profissional, tanto no que ela trouxe para mim profissionalmente, depois em termos de oportunidades na carreira e tal, mas principalmente porque ela é aquela campanha que finalmente a sua mãe entende por que você trabalha tantas horas na agência. Fala assim, mas o que você está fazendo? Eu não vejo nada, né? Eu não vejo o seu trabalho, né, na televisão. Quando você faz uma campanha que ganha as ruas de verdade, e esse foi o caso daquela campanha do lançamento da Nova Skin, que as pessoas comentavam, então o bordão se espalhou, tinha paródias. Você realmente ali, do ponto de vista criativo, você sente que você realmente fez algo que conectou com uma quantidade de pessoas enorme, né? E do ponto de vista de mercado, de trabalho, em relação ao trabalho em si, é um trabalho que fez diferença, porque ele foi fundamental para uma companhia cervejaria, no caso que é a Skin Cariol, que era uma cervejaria menor, grande, mas menor ainda, ela não era um player enorme. E a partir daquele momento, quer dizer, o produto entrou no mercado, a marca foi lançada, foi bem lançada, ganhou muito mercado, e isso daí foi super importante para eles construírem uma empresa de bebidas hoje, né, muito maior. Eles já tinham outras bebidas, mas ela tomou uma dimensão, também entrando no segmento de sucos, água, outros produtos, outras cervejas, outros tipos. Então você sente ali o seu trabalho realmente interferindo no negócio, né? O cara construiu um império maior ainda, também com a ajuda daquele trabalho que você fez. Uma campanha grande como essa da Nova Skin, por quais etapas ela passa até ser divulgada? Olha, muitas etapas, são meses de trabalho, assim, varia. Nesse caso da campanha do experimento de lançamento, a gente trabalhou bastante porque a gente tinha uma outra linha de campanha em um determinado momento que estava super encaminhada para acontecer. E por uma razão que eu não me lembro agora, porque eu não era o diretor de criação também, eu era o redator do trabalho criativo. Aquela outra campanha foi tirada de lado. Então, antes disso, já havia um trabalho de planejamento, de conhecimento, de entendimento do mercado, porque a agência, na época a Fischer América, tinha ganho a conta da Skin Cariol numa concorrência. Então, a partir do momento que ganhou a conta, começou a fazer um trabalho profundo de análise de mercado, porque eles já tinham a intenção de lançar um produto novo. Então, nesse caso, é uma campanha junto com o lançamento de um produto novo, né? Não é só um produto que já existe. Então, é mais delicado ainda, porque envolve muito dinheiro, né? Quanto dinheiro que o cara põe para lançar uma linha nova de cerveja, né? Quer dizer, indústria, fábrica, rótulo, logística, né? Investimento no produto mesmo, na composição, mestre cervejeiro, papapá. E na outra ponta, a gente lá, estudando o mercado, entendendo o que os principais concorrentes estavam fazendo, o que o consumidor estava desejando, onde que tinha um espaço para isso. Aí você começa a trabalhar em conceitos de comunicação. Muitas vezes você testa um pouco esses conceitos antes deles virarem execuções, né? Antes de ele virar um filme ou virar uma campanha de revista. Às vezes você já faz ajustes aí você apresenta para o cliente, normalmente você apresenta para o marketing. Então, nesse caso, a gente apresentou para o marketing, depois a gente apresentou para o conselho, numa outra rodada, para o conselho da Skin Cariol. Na época, o Nelson Skin Cariol estava vivo ainda, foi ele que capitaneou esse projeto. Aí aprova ali, faz mais ajustes, contrata produtoras para fazer a filmagem. Aí você tem pré-produção dos comerciais, um comercial desse que era um comercial enorme, tinha 1 minuto e meio, um comercial de lançamento. Tinha vários famosos no comercial, então tinha que também coordenar a agenda de Luciano Huck, Aline Moraes, Zeca Pagodinho, Fernanda Lima. Tem que se preocupar com todas as etapas. Uma multidão de gente na filmagem, porque tinha uma coisa de multidão, então você tem que parar o centro do Rio de Janeiro para filmar. Enfim, é um processo de meses mesmo, um processo desse de 6 meses, na verdade. Se você pegar lá da largada, assim, até ele sair, é um processo de 6 meses facilmente. Você trabalha com a publicidade há 20 anos, né? Infelizmente, 20 anos, muito tempo. Quais foram as principais diferenças que você percebeu da publicidade no começo e agora no final, ao longo dessas 2 décadas? Mudou muito. Aqui no Brasil, ainda naquela época, voltando anos 90, o Brasil estava ainda muito fechado, né? A economia do país estava muito fechada, então tinha reserva, do ponto de vista do trabalho mesmo, tinha reserva de informática, então você não conseguia comprar computador. A gente
eu comecei minha carreira trabalhando em máquina de escrever ainda, quer dizer, parece uma coisa distante, né? E tal, mas foi naquela época mesmo que estava começando a ter essa abertura, realmente começaram a entrar os computadores, teve muita mudança nesse sentido. Mas falando do trabalho em si, primeiro, o surgimento da internet, do campo digital, é uma mudança que a gente nem sabe até onde ela vai ainda, né? Mas ela tem um impacto profundo no trabalho, quer dizer, muda a relação com as outras mídias também, o consumo das mídias. A televisão continua sendo fortíssima, mas um bom comercial de televisão ele pode hoje em dia ter também um impacto depois super amplificado ou dentro de uma estratégia ir para o campo digital, para o celular, para as redes sociais, enfim, o surgimento das redes sociais, porque eu acho que tem um momento que é a internet, só a internet por si. Depois tem uma banda larga, melhor, uma internet rodando mais rápido, que faz diferença, porque antes você também não conseguia ver filme na internet, mas você tinha informação, você tinha comunicação acontecendo de outro jeito. Aí você agora tem redes sociais, que é um negócio que a gente vê evoluindo e mudando, né, numa velocidade incrível. Então você tem que estar super atualizado, né, acompanhando isso, enquanto que as outras mídias tradicionais continuam tendo seu valor e dentro do composto, né? Então o rádio, que também foi para a internet, ele continua sendo uma mídia local super forte, por um lado, e se reinventa na internet. A mídia exterior e as atividades promocionais, as ativações, acho que mudaram muito, tem coisas com tecnologia junto que estão acontecendo. Então eu acho que é muito mais rico, na verdade. Agora está muito mais rico para criar, as possibilidades são inúmeras. O desafio é grande sempre, porque você até fica, nossa, né, são tantas coisas. Às vezes é muito fácil você falar assim, vou fazer um comercial de TV, vou fazer um anúncio de revista, um spot, um jingle pro rádio e acabou. Né? Hoje em dia a gente tem um leque, né? O cara abre o casaco, tem uma quantidade de ferramentas e armas que ele tem para usar, combinadas, então pode ser muito interessante. Qual que é o segredo para se ter um bom filme? Vários. Primeiro, um cliente que acredite numa ideia, no papel. Quando você conta uma ideia, quando você escreve um roteiro, um cliente que tenha coragem, que acredite no papel da comunicação do aquele filme dentro do que ele vai acontecer para o negócio dele. Então, acreditar que a gente pode fazer boa comunicação, acreditar que a gente tem que fazer um filme que chame a atenção do consumidor, seja pelo emocional, pelo humor, pela inteligência, não apenas um comercial que cumpra algumas coisas que o produto pede, mas que não leve em conta que as pessoas estão com o controle remoto na mão, elas mudam de canal, alguém chama na cozinha porque está fazendo o almoço, você perde o comercial. O comercial é 30 segundos, né? Então, é muito rápido 30 segundos. Aconteceu qualquer outra coisa, a tua atenção está dividida com uma série de outras coisas que podem acontecer. O caminhão do gás passou na rua, alguém te chamou porque está fritando um ovo, você mudou de canal. Então, entender que essa peça de comunicação, que é uma peça de venda, né? A gente tem que ter uma venda ali, então tem que ter uma sedução. Ou você cria uma história que é engajadora, ou você faz algo de impacto ou emocional. Então, a largada disso tudo é um bom cliente. Eu acho que você tem um cliente que acredita e aprova uma boa ideia, porque muita gente tem boas ideias e apresenta boas ideias, e alguns conseguem. A diferença entre você tirar essa boa ideia do papel e ela virar uma produção incrível que vai para o ar e faz sucesso, passa por isso, um bom cliente, a escolha de bons parceiros para produzir o teu trabalho, quer dizer, gente que você acompanha e vê que faz bons trabalhos, ou que você confia e tem uma interação grande, seja na produtora, o diretor do comercial, o diretor de fotografia do comercial, o pessoal que vai fazer o áudio, a trilha, tudo isso daí faz muita diferença, né? As escolhas de locação. Então a parte de pré-produção do filme é super importante, porque isso daí interfere demais no tempo de filmagem, né? No custo do filme, enquanto ele vai ficar bom, pelo menos bom. O valor de produção está impresso lá. Você liga a televisão, você vê alguns comerciais que são incríveis, e que você sente ali, aquilo também transfere para a marca depois, né? Pô, essa marca é uma marca, você pensa que é uma marca de qualidade, né? Ou essa daqui é uma marca mais cheap, né? Como o americano ia dizer, mais barata, né? No sentido de fazer uma coisa, porque são ingredientes também. O filme também é um ingrediente do produto, né? E aí você participar da filmagem, eu gosto de acompanhar a filmagem, podendo acompanhar a filmagem,
Eu gosto porque, sem interferir além da conta no trabalho do diretor, lógico que ele que manda ali no set, mas você ajuda, porque saiu da tua cabeça. Normalmente aquilo ali, o acting que o cara vai fazer no comercial, a piadinha, às vezes é uma carinha que o cara faz, ou que a atriz faz. Então você vai criando ali também, o processo de criação continua, na verdade. E muita coisa boa surge nessa reta final do trabalho, na hora de você filmar, na hora de você editar o filme. Às vezes tem uma cena a mais que você coloca na montagem do filme que faz toda a diferença para ele ficar engraçado, com um timing de humor bom, ou emocionar para valer, ou não. Então, o processo criativo ele só acaba mesmo depois que o comercial está no ar. E hoje em dia, com as redes sociais, nem isso, porque daí o pessoal escreve lá e pá, e aí você tem que mudar o filme, emponar, tira do ar, então você continua ativo, é uma coisa viva, né? O trabalho é vivo. Fernando, que dicas você deixa para os estudantes que estudam publicidade e querem atuar na área da criação? Para quem trabalha com criação especificamente, dentro dessas disciplinas que a gente tem na propaganda, eu acho que o cara tem que fuçar, tem que ler, tem que ir no cinema, tem que ouvir o que as pessoas estão falando na rua, tem que estar ligado. Essa coisa da antena é muito importante, assim, você ter uma anteninha, porque você pega as coisas que estão no ar, seja num livro, né, que você vai usar como referência para uma história que você vai contar de um outro jeito completamente diferente, no cinema, porque vai te ajudar a entender como contar uma história eletronicamente, na vida real, porque é dali que saem os bordões, que saem as histórias. Isso aí, obviamente, além do estudar para valer forte na faculdade, ter uma formação consistente, importante, saber, por exemplo, redator, tem que saber escrever. Cada vez eu noto menos redatores sabendo escrever. O cara tem boas ideias, mas na hora que ele tem que escrever o roteiro, na hora que ele tem que se expressar fazendo um raciocínio de um texto de um anúncio, que tem que ser um raciocínio vendedor, inteligente, que vem encadeando para chegar numa conclusão que parece tão lógica, mas você está advogando em causa de um produto ou de um movimento, de uma ideia ali. Então você tem que saber construir isso. Então é importante ter essa formação de base. Eu acho que assim, a ideia, todo mundo ama, adora a ideia, fala, tipo uma ideia maravilhosa e tal, o glamour, a propaganda, mas assim, tem que ter uma relação. E para isso você tem que gostar muito disso. Então eu acho que é um bom teste também para você saber quanto você gosta. Ler anuários antigos, ver o que os grandes caras da publicidade já fizeram aqui e lá fora, para você ir aprendendo o que já foi feito também, para também você não repetir o que já foi feito, porque imagina o que já foi feito, né? Tudo que já foi feito. Aí você chega lá e fala, tipo, uma ideia genial aqui. Tá bom. Isso aí 2 anos atrás o cara já fez. Acabou, né? Não vale mais. Porque o valor do trabalho criativo é você inovar, né? Você realmente fazer de um jeito diferente, olhar por um novo ângulo. Fernando, e pra você, café com quê? Café com ética e com um cigarrinho depois, porque ninguém é de ferro. Já que tomar um café, tem que fumar um cigarro. Fernando, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. O Café com Quê termina aqui. Obrigada a você que nos assiste pela TV Facop e até mais.